E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Felipe de Geografia e hoje nós vamos ter uma aula sobre as características das vegetações no mundo e no Brasil. O quadro Climato Botânico. É importante nós lembrarmos uma coisa. Você já deve ter notado, quando já viajou por aí, que a vegetação vai modificando conforme vai modificando o clima. Isso é muito importante, porque com isso você consegue observar que o clima tem uma função muito importante quanto o tipo de espécie que lá vai se adaptar. Então, hoje essa aula vai trabalhar com essas questões relacionando o clima e a vegetação existente. Você vai perceber que os tipos de clima e os tipos de vegetação são muito próximos, pois a vegetação está sempre associada a questões de clima e também, não poderíamos deixar de dizer, de solos. Vamos tentar entender um pouco então sobre a fitogeografia terrestre. O que é, aliás, a palavra fitogeografia? Está querendo dizer para vocês o seguinte: espécies, no caso, e o tipo de espécie relacionando com a área geográfica onde essa espécie predomina. Por quê? Uma área geográfica, no caso que a gente pensa em clima, ou seja, um clima que faça com que aquele tipo de espécie naquele ponto predomine. Então, essa é a ideia da fitogeografia terrestre. Nós vamos descobrir que, por exemplo, algumas espécies não conseguiriam se adaptar em outros espaços. E vamos ver então como isso vai se dar na Terra. Então, um ponto que eu já falei e vou reafirmar, a relação direta com o clima. A fitogeografia, ela tem relação direta com o clima. Essa relação direta com o clima está associada ao quê? Porque a espécie, existem espécies que necessitam de calor, existem espécies que necessitam de frio, existem espécies que estão adaptadas à umidade, espécies que estão adaptadas à falta de umidade, espécies que estão adaptadas a períodos com umidade e a períodos secos. Então, a relação da vegetação está ligada diretamente com o clima. Então, vamos agora para um quadro que nós poderemos ver as formações florestais, ou seja, as formações de característica arbórea. A taiga. A taiga é uma vegetação onde nós encontramos, então, as coníferas, que são as espécies como o pinheiro e o abeto. Essas espécies são espécies que estão adaptadas a pouca quantidade de calor. São espécies do tipo rústicas. São chamadas também de espécies aciculifoliadas, ou seja, com as folhas em formato de acículas, ou seja, aquelas folhas que nós vemos nos pinheiros que são meio pontiagudas. Essas folhas determinam então que a espécie ela tem uma grande facilidade de adaptação a ambientes um pouco mais frios, tá ok? Pessoal, é importante lembrar que essas são as maiores formações florestais do mundo, são as formações de taiga ou de coníferas, e também o outro nome é que é floresta boreal, já que a sua ocorrência está restrita ao hemisfério norte. Essa formação também é importante salientar que contribui muito para a economia dos países como Rússia e Estados Unidos, onde nós encontramos essa formação florestal, já que acabam sendo utilizadas para a produção de papel e celulose. Sobre florestas temperadas, é importante salientar o seguinte, que as florestas temperadas são florestas que estão adaptadas a climas temperados. Então, por isso o próprio nome de floresta temperada. Mas é mais importante também salientarmos o seguinte, o fator maritimidade contribuindo para a formação desse tipo florestal. Por exemplo, a área de floresta temperada nos Estados Unidos está bem no nordeste dos Estados Unidos, numa área próxima ao Atlântico. No sudeste do Canadá também encontramos esse tipo de floresta. Vale lembrar que essas florestas também estão restritas às áreas do oeste europeu e áreas do leste asiático. Essas florestas, então, além do fator maritimidade, temos o fator que é o fato de que as espécies que lá existem são espécies caducifólias, ou seja, espécies que perdem as folhas, tá ok? Então não me esquece disso, que essas espécies perdem as folhas. Uma espécie muito comum nas florestas temperadas é o plátano. E você sabe onde é que o plátano aparece?
na bandeira do Canadá. Aquela folha que aparece na bandeira do Canadá nada mais é do que uma folha de plátano. Florestas tropicais. Estas são as florestas com maior biodiversidade do mundo. Nós temos um grande conjunto de espécies nessa área, ou seja, então ela é considerada uma floresta heterogênea. Ela é considerada uma floresta densa, devido que as espécies estão uma do lado da outra. E é considerada também uma floresta úmida, tá ok? Então, aí, com isso a gente acaba tendo uma grande quantidade de espécies higrófilas, ou seja, espécies que estão adaptadas a grandes quantidades de água. Querem um exemplo de uma floresta tropical? Bom, nós temos dois aqui no Brasil, a floresta amazônica e nós temos a Mata Atlântica. As florestas subtropicais, elas estão restritas às montanhas da China, montanhas do Japão e sudeste dos Estados Unidos, além de algumas áreas da América do Sul. Nós temos nessa área os bosques de canela, nós encontramos os plátanos, que também são encontrados nas florestas temperadas. Nós encontramos espécies que têm como característica a baixa temperatura e a adaptação a grande pluviosidade durante todo o ano. E agora nós vamos partir para as formações arbustivas, que são formações, no caso, onde a vegetação não consegue atingir um grande porte, como as formações arbóreas, que são, como o próprio nome diz, árvores. E agora a gente vai partir então para essas formações arbustivas, que são formações de arbustos, ou seja, de menor porte. As savanas. Esse tipo de formação arbustiva você encontra em áreas tropicais, principalmente as áreas mais continentais tropicais. Esse tipo de formação é um tipo de formação que a gente chamaria de tropófila, ou seja, uma vegetação que está adaptada à sazonalidade do clima. Nessas áreas onde ocorrem savanas, nós temos verões chuvosos e invernos secos. Então, as espécies que lá vivem devem estar adaptadas a esta sazonalidade do clima. No Brasil, a savana vai receber um nome chamado cerrado. Vegetação mediterrânea, florestas e bosques esclerófilos. Esse tipo de vegetação é encontrado em áreas onde nós temos um verão quente e seco e um inverno chuvoso e com clima ameno. A vegetação mediterrânea, por exemplo, é aquela que circunda o mar Mediterrâneo, onde nós encontramos como espécie as oliveiras. Não é à toa que os gregos e os italianos adoram tanto azeite de oliva. Outro tipo de espécie que é muito comum nessas áreas secas, as xerófitas. Sendo mais claro, espécies que estão adaptadas a estações secas. Sendo mais claro, as cactáceas, ou seja, espécies parecidas com o cactus, tá ok? Então é muito comum nessa área. É importante também nós lembrarmos que nós temos a presença de bosques esclerófilos no Chile, onde nós temos então a presença, né, dessas espécies esclerófilas, que são espécies de folhas duras, ok? E agora nós vamos para formações herbáceas, esse tipo de vegetação que a gente chamaria de vegetação rasteira, tá ok? Então, essas são as formações herbáceas. Para dar um exemplo, vamos falar de estepes. Nós encontramos nessas áreas de estepe vegetação do tipo gramínea, entretanto de forma mais espalhada. Não é um campo todo coberto por gramíneas, são tufos de gramíneas, porque na verdade esse tipo de vegetação está associada à transição de climas frios para climas desérticos. Então, consequentemente, a vegetação não consegue ser uma vegetação muito densa. Ao contrário do que acontece nas pradarias ou campos, onde nós temos então a presença de gramíneas de forma contínua. E com isso nós podemos dizer o seguinte: onde nós temos esse tipo de vegetação? Esse tipo de vegetação é encontrado em áreas onde nós temos o clima frio e solos pobres.
E por isso nós temos então uma vegetação que não é muito complexa. Por isso que nós temos uma vegetação que é uma vegetação de espécies rasteiras. Tá ok? Uma área que pode lembrar você são as áreas de campos que existem no sul do país, onde nós temos, por exemplo, muito forte a pecuária. Tá ok? Pecuária em campos naturais, porque aqueles campos não foram plantados, são campos naturais. Tundra. Bom, a vegetação de tundra é típica de áreas polares, mais especificamente das áreas próximas ao Polo Norte. Nós encontramos então nas áreas do norte do Canadá, nós encontramos também nas áreas do norte da Rússia, nas áreas do norte da Escandinávia. Esse tipo de vegetação nós encontramos então o quê? Os musgos e os líquens. Por que musgos e líquens, espécies tão pouco complexas? Ora, maioria da área onde nós temos a tundra são áreas que ficam maior parte do ano com gelo. Então o que acontece? A tundra só se forma nos meses de verão, ou seja, durante 3 meses. Nos restantes, essa área onde a tundra se forma vai estar coberta por gelo. Tá ok? Então por isso que se forma a tundra e por isso que ela tem característica de musgos e líquens. Acompanhe aí então a figura que mostra a distribuição da vegetação no mundo. Nós temos então, olha aqui, ó, a tundra, que eu tinha acabado de falar, ela está restrita então às áreas aqui, ó, do norte, do hemisfério norte. É a área então onde nós temos os musgos e os líquens. Olha aqui, a floresta de coníferas é o tipo de formação que está logo abaixo das tundras. E as florestas de coníferas também estão restritas às áreas, né, do caso do hemisfério norte. Tu não encontra floresta de coníferas no hemisfério sul. E olha que é a maior formação, né, florestal do mundo. Outro tipo de formação que é importante salientar aqui nessa figura é a floresta tropical. Olha as áreas de ocorrência de floresta tropical no mundo. Nós temos aqui, ó, essas faixas em amarelo, tá? Lembramos então que as faixas onde nós temos então a floresta tropical são as faixas onde nós temos a maior biodiversidade do mundo. O que é biodiversidade mesmo? É um grande número de espécies, sejam elas vegetais ou de fauna, tá ok? Pessoal, ó, acompanhe comigo essas áreas aqui, ó. Essas áreas são as áreas onde nós encontramos vegetação de alta montanha. A gente separa essas áreas numa classificação à parte, porque essas áreas nós temos o quê? Uma grande influência da altitude na formação de suas vegetações. Ou seja, devido ao fato de que a gente vai perdendo temperatura conforme aumenta a altitude, consequentemente, na base das montanhas nós temos um tipo de vegetação e nos topos nós temos um tipo de vegetação um pouco menos complexa. Normalmente nós temos árvores na base e herbáceas no topo. Muitas vezes não existe até vegetação no topo. Então é importante você lembrar o seguinte, que então a gente considera essa aí uma área onde, devido à complexidade existente, a gente classifica numa área à parte. Tá ok? E para fechar aqui, né, é importante, eu quero salientar aqui, ó, as áreas de vegetação desértica, onde nós encontramos as xerófitas, ou seja, as cactáceas. Ó, deserto do Saara, deserto da Austrália, deserto do Atacama, deserto de Gobi, Oriente Médio. Então, vegetação típica de área de desértica, consequentemente, tem que estar onde? Nas áreas desérticas. E olha aqui, ó, a savana, que eu tinha falado lá, clima sazonal, né, onde nós temos as tropófilas, ó, na África. Então, é importante aquelas imagens que a gente vê de safari, leão, elefante, girafa, é nas áreas de savana, tá ok, pessoal? São as áreas de savana onde nós temos isso. E o Cerrado brasileiro também é considerado uma savana. Mas para se aprofundar um pouco mais nas formações florestais do Brasil, nós temos o quê? Que entrar na fitogeografia do Brasil. A Amazônia. A Amazônia é uma floresta tropical, pessoal, tá ok?
Então a gente vai enquadrar ela no grande conjunto de floresta tropical. Ela é uma floresta onde nós encontramos espécies que chegam a atingir 80 metros de altura. É uma floresta considerada densa, onde nós encontramos também as espécies higrófilas, tá ok? Principalmente nas áreas onde a gente conhece como mata de igapó. Mas o que é a mata de igapó? A Amazônia é constituída de 3 tipos de mata, basicamente. A mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Esses 3 tipos de mata estão ligados diretamente à forma do relevo encontrada. Vejamos aqui no quadro, onde um esquema pode facilitar sua compreensão. A mata de igapó está associada às áreas inundadas pelos rios da região. Então, consequentemente, esta área está sempre inundada. Uma espécie que nós poderíamos associar nesse raciocínio é a Vitória régia. A mata de várzea, ela pode estar inundada num período, mas também ela pode estar seca. Ou seja, ela é uma área sazonal. Dependendo de um período, por exemplo, de cheias, nós podemos ter essa área inundada. A partir do momento que essa cheia acaba, essa área fica seca. Então, essa é a característica da mata de várzea. Aqui nós podemos destacar, por exemplo, a seringueira. E já nas áreas de terra firme são as áreas onde nunca inunda. E na mata de terra firme nós temos o cedro e a castanha do Pará. A Amazônia é hoje em dia ainda uma das áreas menos devastadas no mundo. Então ela possui uma importância para o mundo muito grande. Ela possui um banco de informações biológicas que até hoje boa parte dele permanece inexplorado. Entretanto, é preocupante questões relativas a desmatamento e biopirataria. Vamos partir então agora para o conhecimento do cerrado. O cerrado é a área onde nós temos então a formação de savana no Brasil. Ou seja, então é a área onde nós encontramos as espécies tropófilas, ou seja, aquelas espécies que estão adaptadas à sazonalidade do clima. Lembra aqui comigo, nós temos então, na área do cerrado, um clima tropical, que é com um verão chuvoso e quente e um inverno seco e ameno. Consequentemente, o que acontece? As espécies devem se adaptar a essa sazonalidade. Aí lembra comigo qual o tipo de espécie que normalmente vem à sua cabeça quando nós vemos o cerrado? São as espécies que possuem galhos retorcidos, folhas pequenas e raízes profundas. Os galhos retorcidos, é uma tentativa de reter a água, já que a água é escassa num determinado período, então ela retorce os seus galhos nesse sentido de tentar conseguir água. As folhas são pequenas para diminuir o metabolismo da planta e as raízes são profundas na tentativa de buscar água onde quer que ela esteja. Tá ok? Isso são características dos cerrados. É muito comum no cerrado nós termos uma vegetação herbácea e uma vegetação de mata de galeria. E o que é a mata de galeria? São as matas que acompanham os cursos do rio. E por que elas fazem isso? Porque são os locais onde nós temos a umidade garantida. Mata de araucária. A mata de araucária está restrita ao sul do país, mais precisamente a área do Planalto Meridional Brasileiro. Tá ok? A área onde nós temos o Planalto esse Meridional Brasileiro, que é o Planalto também chamado de basáltico arenítico. A araucária atua como uma espécie predominante nessa mata. Ou seja, ela é a espécie que, digamos assim, ocupa os estratos superiores dessa mata e é o tipo de espécie também que mais aparece nessas áreas. E ela usa recursos bem típicos de espécies que querem predominar. Por exemplo, ela ocupando o dossel, ou seja, o extrato superior, o que ela faz? Ela se expande e não permite então que as outras espécies consigam, digamos assim, serem mais altas que ela. Por quê? Porque à medida que as outras espécies que estão do lado dela tentam subir, o que acontece? Elas são barradas pelos seus espinhos. E outra coisa é que o fato dessas espécies fazer o seguinte,
esse chapéu que a araucária tem, no caso, faz com que haja, para as outras espécies, pouca insolação. Para vocês verem, então, que a natureza também tem as suas espécies malandras. A Mata Atlântica. Esta é uma formação florestal típica de florestas tropicais. Ou seja, a Amazônia e a Mata Atlântica são florestas que pertencem a um mesmo conjunto. Entretanto, a Mata Atlântica possui algumas diferenciações básicas em relação à Amazônia. A Amazônia conta com solos arenosos. A diferenciação no relevo não é tão marcada e, em consequência disso, a Mata Atlântica, que possui uma diferenciação do relevo muito mais marcada, altitudes que podem chegar a 1.200 metros, consequência disso, nós temos mais biodiversidade na Mata Atlântica do que na Amazônia. Isto sim, na Mata Atlântica, a biodiversidade é maior do que na Amazônia, ok? Entretanto, a Mata Atlântica sofre com um problema chamado desmatamento. Vale lembrar que nesta área nós temos o quê? Nós temos a ocupação do território brasileiro, que se dá praticamente em todo o litoral. E, em consequência disso, nós temos, então, o desmatamento desta área. Esta é uma das áreas que, hoje em dia, mais preocupam a preservação no mundo, sendo, então, financiados projetos para a sua preservação. São comuns nessa área espécies como os jequitibás e os cedros. Os manguezais e as formações litorâneas. Nas áreas do litoral brasileiro, onde nós encontramos estuários, ou seja, o encontro das águas do rio com o mar, é comum encontrar a presença de mangues, onde nós temos espécies pneumatóforas, ou seja, espécies de raízes aéreas. Essa estratégia de usar a raiz aérea é no sentido de captar o ar atmosférico, já que nessas áreas há o avanço das marés. Então, essa é uma estratégia utilizada. Outro tipo de formação litorânea que nós podemos encontrar são as áreas de mata de restinga. As restingas são cordões arenosos onde nós temos o quê? Nós temos então uma formação de uma vegetação que não pode ser muito complexa, já que o substrato onde está inserido o tipo de vegetação não possui os nutrientes necessários para o desenvolvimento de espécies mais complexas. Os campos. Os campos estão restritos às áreas do extremo sul do país, ou seja, às áreas do sul do Rio Grande do Sul. São áreas onde nós, devido aos solos arenosos e à presença do frio, nós temos então um tipo de vegetação que não é muito complexa. Essas áreas hoje são ocupadas economicamente pela criação de gado bovino. A Mata dos Cocais. Sobre essa mata é importante lembrar que ela é uma área de transição entre a Amazônia, a Caatinga e o Cerrado. Esta área é rica em palmáceas, ou seja, palmeiras, do tipo, poderíamos citar, os babaçus, a carnaúba e o buriti. Sobre o babaçu e a carnaúba, nós temos que destacar a importância econômica dessas duas palmeiras. No caso, a carnaúba, nós podemos fazer cera e do babaçu é extraído um óleo. Tá ok? Então, é importante lembrar a importância dessas palmeiras. Infelizmente, hoje ela está sendo muito desmatada. E a presença das palmeiras, que antigamente era de diversas espécies, hoje está restrita ao babaçu e à carnaúba, já que esses trazem retorno econômico. O complexo do Pantanal. A área do Pantanal é uma área que a gente poderia chamar de complexa, porque também se constitui numa área de transição entre, por exemplo, a floresta amazônica e o cerrado. E também existem espécies no Pantanal que estão ligadas à caatinga. Então nós poderíamos dizer que o Pantanal constitui um grande conjunto de espécies das mais variadas formas e tipos. Nós temos desde gramíneas a espécies herbáceas, assim como espécies arbóreas. Nas áreas mais baixas do Pantanal nós temos as gramíneas. Nas áreas mais altas nós temos espécies de arbóreas a arbustivas. É importante salientar o seguinte, que o Pantanal sofre com períodos de cheia, e as cheias estão associadas ao período de verão, e sofre com um período que, na verdade, é um período seco, que é o período do inverno.
já que a área do Pantanal está associada à área do clima tropical. E agora eu gostaria de mostrar para vocês um quadro da vegetação do Brasil. Vejamos aqui, a Amazônia está praticamente toda na área norte do país. Nós encontramos resquícios da floresta amazônica também no Mato Grosso, mas vocês vejam que ela praticamente se restringe ao norte do país. Nós temos então o Cerrado, que é essa faixa amarela aqui, que é a área no centro do país. Nós temos aqui em amarelo mais claro a faixa da Caatinga, tá ok? Ou seja, então, na área do Nordeste. Agora vocês vejam bem, não é todo o Nordeste que é seco. A nossa figura mostra bem isso. Nós temos no litoral nordestino, a chamada Zona da Mata, a Mata Atlântica. Tá ok? Olha aqui, nós temos então a Mata Atlântica em verde, ó, ocupando as faixas litorâneas. E em marrom aqui nós temos o quê? Nós temos a Mata de Araucária, ou seja, praticamente ela está toda restrita à região sul do país, que é uma área mais fria. A araucária é um tipo de espécie que precisa do frio para conseguir sobreviver. E nós temos os campos no extremo sul do Rio Grande do Sul. Ó, nós temos aqui, até cabe chamar a atenção também a presença de campos nessa área. Esses campos são chamados de campinaranas, tá ok? Eu queria chamar a atenção também à vegetação litorânea e principalmente a mangue. Não vai achando que em todo o litoral brasileiro nós temos mangue. Mangue nós só temos nas áreas que vão de Santa Catarina ao Amapá. Ou seja, nós não temos mangue em somente um estado costeiro do Brasil. Ou seja, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não possui mangue. Os demais estados costeiros todos possuem mangue. E agora nós vamos então para os domínios morfoclimáticos do Brasil. Vejam a figura então, pessoal. Então, os domínios morfoclimáticos nós vamos ver que é muito próximo a essa leitura de vegetação que a gente tem. Nós temos então o domínio amazônico, que é essa extensa área aqui, então, que tem uma predominância então de uma paisagem amazônica, que é uma paisagem então de uma floresta densa. Nós temos um domínio que a gente chamaria de cerrado, que é o domínio esse que a gente tem uma vegetação tropófila, e aqui nós temos um planalto, que é o planalto central, são áreas altas aqui nesse ponto do país. Nós temos a Caatinga, que é uma vegetação onde nós temos os mandacarus e as cactáceas, uma vegetação de xerófitas, ó, está presente aqui nessa área. Nós temos também as áreas de transição, tá ok? Nós temos também a área dos mares de morro. E o que são essas áreas dos mares de morro? Bom, esta área do litoral brasileiro, principalmente essa área aqui que nós temos aqui em roxo, é uma área onde nós temos a presença de serras, que são, por exemplo, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar. E aí nós temos esse tipo de formação mamelonizada em sequência, ou seja, nós temos várias serras uma do lado da outra. E aí então, a leitura que se tem, né, no caso a leitura do Aziz Absaber, é a leitura de que essa área predomina então esses tipos de morro, a gente vai chamar ela então de áreas dos mares de morro. Mas qual é a vegetação que está associada às áreas dos mares de morro? É a vegetação de Mata Atlântica, tá ok, pessoal? Então tem que lembrar, a área dos mares de morro, né, a presença dos morros de serras, e consequência disso nós temos também a Mata Atlântica, ok? Outro ponto que nós devemos chamar a atenção, então, é o domínio araucária, que é justamente a área onde nós temos o predomínio da araucária, e é a área do planalto basáltico arenítico ou planalto meridional. Esta é uma área, então, também chamada de domínio por causa dessa característica muito peculiar. E nós temos, né, como sexto domínio, o domínio pradaria, que está restrito às áreas de campo do extremo sul do país. As demais áreas são conhecidas como áreas de transição, ou seja, não tem uma paisagem definida. Na verdade, ela é uma transição entre esses grandes grupos que eu acabei de falar. Na biologia, você poderia chamar isso aqui de ecótonos. Na geografia, nós poderíamos chamar de áreas de transição. Mas, na verdade,
acabam sendo praticamente a mesma coisa. Por fim, vamos para as nossas dicas de estudo. Bom, uma boa dica de estudo é que você deve, então, o quê? Pega um professor de biologia e peça uma ajuda também nessa matéria, já que essa matéria une geografia e biologia. Os geógrafos dão uma noção espacial das formações florestais, mas é importante talvez que você complemente com as características de cada espécie, para entender um pouco melhor este assunto. E por hoje era isso, pessoal. Um abraço, até mais, estudem e fui! Na aula de hoje aprendemos sobre as características das vegetações no mundo e no Brasil. Você viu que o clima é um fator fundamental para sabermos qual tipo de vegetação que vai ter em determinado local. Vale lembrar também que existe a importância do solo nesse processo. Estudamos a fitogeografia terrestre. Você viu que nas áreas onde nós temos climas mais rústicos, como por exemplo nos polos, a vegetação não é muito complexa. Em compensação, nas áreas onde nós temos umidade e calor, a vegetação é um pouco mais complexa, como por exemplo as áreas de floresta equatorial no mundo. Também vimos os domínios morfoclimáticos do Brasil. A caatinga é um tipo de vegetação que está associada à área do clima tropical semiárido no país, ou seja, a área do sertão nordestino. Nesta área nós encontramos as espécies de galhos retorcidos e raízes profundas, além de espécies xerófitas, ou seja, cactos, e também, dentro desse conjunto nós temos o xique-xique e mandacarus, tá ok? Então, essas espécies são espécies adaptadas à falta de água existente na região. Bons estudos! E aí, professor, tudo bem? Bom, como poderíamos trabalhar essa aula? Através de fotos, é possível com que os alunos identifiquem as diversas formações florestais. Mas, antes de mostrar as fotos, é importante fazer com que os alunos localizem aonde esses tipos de formações florestais existem. É importante também trabalharmos nesta aula com um mapa de clima, pois o mapa de clima vai favorecer o entendimento de que a distribuição das formações vegetais está intimamente ligada à distribuição climática no mundo. Uma outra maneira de estudar é trabalhando com um professor de biologia, onde este vai explicar a questão das espécies e nós explicaremos então a distribuição dessas espécies no mundo e no Brasil. Com o clima. Então, vamos agora para um quadro que nós poderemos ver as formações florestais, ou seja, as formações de característica arbórea. A taiga. A taiga é uma vegetação onde nós encontramos, então, as coníferas, que são as espécies como o pinheiro e o abeto. Essas espécies são espécies que estão adaptadas a pouca quantidade de calor. São espécies do tipo rústicas. São chamadas também de espécies aciculifoliadas, ou seja, com as folhas em formato de acículas, ou seja, aquelas folhas que nós vemos nos pinheiros que são meio pontiagudas. Essas folhas determinam então que a espécie ela tem uma grande facilidade de adaptação a ambientes um pouco mais frios, tá ok? Pessoal, é importante lembrar que essas são as maiores formações floráficas onde essa espécie predomina. Por quê? Uma área geográfica, no caso que a gente pensa em clima, ou seja, um clima que faça com que aquele tipo de espécie naquele ponto predomine. Então, essa é a ideia da fitogeografia terrestre. Nós vamos descobrir que, por exemplo, algumas espécies não conseguiriam se adaptar em outros espaços. E vamos ver então como isso vai se dar na Terra. Então, um ponto que eu já falei e vou reafirmar, a relação direta com o clima. A fitogeografia, ela tem relação direta com o clima. Essa relação direta com o clima está associada ao quê?
Porque a espécie, ela necessita, existem espécies que necessitam de calor, existem espécies que necessitam de frio, existem espécies que estão adaptadas à umidade, espécies que estão adaptadas à falta de umidade, espécies que estão adaptadas a períodos com umidade e a períodos secos. Então, a relação da vegetação está ligada diretamente às florestais do mundo, são as formações de taiga ou de coníferas, e também o outro nome é que é floresta boreal, já que a sua ocorrência está restrita ao hemisfério norte. Essa formação também é importante salientar que contribui muito para a economia dos países como Rússia e Estados Unidos, onde nós encontramos essa formação florestal, já que acabam sendo utilizadas para a produção de papel e celulose. Sobre florestas temperadas, é importante salientar o seguinte, que as florestas temperadas são florestas que estão adaptadas a climas temperados. Então, por isso o próprio nome de floresta temperada. Mas é mais importante também salientarmos o seguinte, o fator maritimidade contribuindo para a formação desse tipo florestal. Por exemplo, a área de floresta temperada nos Estados Unidos está bem no nordeste dos Estados Unidos, numa área... É importante nós lembrarmos uma coisa. Você já deve ter notado, quando já viajou por aí, que a vegetação vai modificando conforme vai modificando o clima. Isso é muito importante, porque com isso você consegue observar que o clima tem uma função muito importante quanto ao tipo de espécie que lá vai se adaptar. Então, hoje, essa aula vai trabalhar com essas questões relacionando o clima e a vegetação existente. Você vai perceber que os tipos de clima e os tipos de vegetação são muito próximos, pois a vegetação está sempre associada a questões de clima e também, não poderíamos deixar de dizer, de solos. Vamos tentar entender um pouco, então, sobre a fitogeografia terrestre. O que é, aliás, a palavra fitogeografia? Está querendo dizer para vocês o seguinte, espécies, no caso, e o tipo de espécie relacionando com a área geográfica. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o professor Felipe de Geografia e hoje nós vamos ter uma aula sobre as características das vegetações no mundo e no Brasil. O quadro Climato Botânico.